agora vamos entrar em semelhanças atômicas, que são isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Os isótopos, como podemos ver, isótopos têm o mesmo número de atômico ou o mesmo número de prótons, tá? E diferente número de massa. Então, podemos ver aqui carbono 12 e carbono 13 com igual número de prótons, P igual a 6. Isóbaros igual número de massa e diferente número atômico. Potássio e cálcio. Potássio 40, cálcio 40, número de massa é igual, né, 40, e diferente número atômico. Isótonos, número de nêutrons iguais, né, e diferentes números atômicos e de massa. Então, podemos ver carbono e oxigênio, diferente número de massa e diferentes números atômicos ou de prótons. Se a gente fizer a continha 13 menos 6 vai dar 8 e 16 menos 8 vai dar 8, ou seja, número de nêutrons igual a 8. Vamos lembrar dessa continha lá na expressão de A igual a Z mais N, tá? A massa vai ser o quê? Prótons mais nêutrons. Então, se a gente fizer a continha do nêutron aqui, é massa menos prótons. E a gente encontra esse N igual a 8. Os isoeletrônicos, igual ao número de elétrons. Então, nós temos aqui o neônio com 10 elétrons e o flúor com 9. Só que o flúor, ele já é um íon, ele é um ânion, ele está negativo, ele ganhou um elétron. Então, se ele tinha 9 elétrons, vai ficar com 10 elétrons. Lembrando, esse 10 do neônio quer dizer o número de prótons, mas o número de prótons no átomo neutro também é igual ao número de elétrons. E no flúor, o número de prótons é 9. E no átomo neutro também é 9 o número de elétrons. Só que esse flúor ganhou um elétron, então ele vai ficar com 10. Se o flúor tem 10 elétrons e o neônio tem 10 elétrons, então eles são isoeletrônicos. Vamos ver um exemplo aqui. Dado esses átomos aqui, escreva a verdadeira, V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Vamos ver aqui, temos a resposta, vamos ver o motivo, por quê, né? 1 e 2 são isótopos. O que quer dizer isótopo, galera? Isótopo quer dizer o mesmo número de prótons. Então, vamos ver se eles têm o mesmo número de prótons. 1, bromo, esse aqui, 35. 2, criptônio, 36. Diferentes, então não são isótopos. 2 e 4 são isóbaros. Isóbaros, mesmo número de massa. Vamos ver quem são. 2, criptônio 80 e 4, criptônio 81. Não tem o mesmo número de massa. Um tem 80, outro tem 81. São diferentes, tá? Falso também. 1 e 4 são isótonos. O que quer dizer isótonos? Mesmo número de nêutrons. Olha o N aqui, para nos lembrar. Então, vamos ver. Nêutrons. Como é que eu sei o número de nêutrons? Massa menos prótons. 80 menos 35 desse bromo vai dar o quê? 45. Esse é 1. O 4, 81 menos 36, também vai dar 45. Então, eles têm sim o mesmo número de nêutrons. Então, eles são isótonos. 2 e 4 são isótopos. Vamos ver. Isótopos, mesmo número de prótons. Então, aqui o 2, 36 e o 4, 36. Iguais, né? Então, certinho. 3 e 4 são isóbaros. Vamos ver aqui o 3. Isóbaro, mesmo número de massa, 81, e o 4, 81. Certinho também. Segundo exemplo e último, ele forneceu alguns átomos e íons e pediu para a gente analisar cada sentença, né? Já temos aqui a resposta, vamos ver o porquê. Por que o primeiro é verdadeiro? Os íons cálcio, 2+, e enxofre, 2-, são isoeletrônicos. Então, vamos ver. Isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Então, vamos olhar para cada um deles da forma neutra para a gente saber quantos elétrons eles tinham e quantos elétrons eles ficaram após se ionizarem, né? Então, vamos ver aqui. O cálcio tinha tem 20 prótons, né? A gente não mexe no número de prótons. Mas ele tinha 20 elétrons. Cálcio, no estado neutro, tem 20 elétrons, tá?
Se ele está com carga mais 2, então ele perdeu 2 elétrons. Ficou com quanto? 20 menos 2, 18. Então, esse cálcio 2+, tem 18 elétrons. O enxofre ele tinha 16 elétrons, né? Número de prótons igual a elétrons. Então, átomo neutro ele tinha 16 elétrons. Se ele é um ânion com carga menos 2, eu somo esses dois aos 16, 18 elétrons. Então, na verdade, vou voltar aqui, ele ficou com 18 elétrons. Ótimo, perfeito. 18, 18 são isoeletrônicos sim, tá explicado por quê. O segundo, o número de prótons do alumínio mais 3 é igual a 10. Vamos ver. Alumínio mais 3, ou seja, o alumínio, o íon alumínio, ele vai ter o mesmo número de prótons do átomo neutro. Então, se o alumínio tem 13 de prótons, esse alumínio mais 3 também vai ter 13. Então, isso aqui está errado, não pode ser 10, tá? O que a gente vai mudar aqui é o número de elétrons. A carga só vai mudar o número de elétrons, tá? O íon enxofre, S2-, possui 18 elétrons. Então, vamos ver. A gente não tinha visto antes que ele possui 18 elétrons? Corretíssimo. A gente viu na primeira afirmativa. O átomo nêutron, Na0, que também pode ser representado dessa forma, possui 12 nêutrons. Vamos ver aqui. O átomo neutro, esse carinha aqui, Na23 menos 11. Ou seja, como é que a gente faz a continha do átomo do nêutron, número de nêutrons, né? Nêutrons vai ser o quê? A massa, 23, menos o número de prótons, 11. Tá? Então, vai dar 12. Tá corretíssimo. Entenderam, gente? Observe uma coisa aqui. Cada um desses está representado de uma maneira diferente do que a gente viu lá atrás. A massa está do lado direito do átomo neutro e o próton embaixo, normal, do lado esquerdo. Só a massa que mudou de lugar. Estão vendo? Não confundam, tá? Essa massa aqui, essa representação, com a carga. Quando a gente tiver o íon, né, com a representação da carga nesse lado aqui, ele só pode ficar desse lado, tá? Aí a gente coloca a massa do lado esquerdo, como a gente viu na representação mesmo, lá na frente, do elemento X, tá? Então, não confunda isso daqui. Bom, aqui a gente encerra essa parte de semelhanças atômicas.